Olá, caros telespectadores, iniciaremos mais uma aula aqui, a terceira aula do nosso curso na Complexa São Paulo. Volta aqui para o primeiro slide. Tenho adiantado aqui essa imagem aqui do mapa, qual uma composição aqui, essa aqui é um pouco mais amplo aqui, quando se trata de economia aqui, que se desenvolve uma sociedade, uma capital em si, né, como a São Paulo que é desenvolvida. E aqui algumas ilustrações aqui com que nos traz a lucidez, aquilo que compõe, aquilo que se movimenta, aquilo com que traz lucro, seus meios de troca, de consumo, né? A capital, crescimento e desenvolvimento populacional, aqui a área agrícola, a área industrial, ou seja, suas fabricações, criações aqui de produtos, que a área científica aqui, representando a área tecnológica, e aqui a área de consumo aqui, ou de venda de animais aqui, vacas, bois, apresentando aqui a área bovina. E vamos para o próximo slide aí, para que possamos nos familiarizar aqui com a economia paulista aqui, diferente de uma capital, de qualquer uma outra capital, né? Vamos pegar aqui o modelo econômico aqui, que segundo Paul Latza, o modo de produção capitalista apresenta no que diz respeito às relações de Estado com a economia uma especificidade característica com a relação aos modos de produção pré-capitalista e a de uma separação relativa entre o Estado e a economia no sentido capitalista desses dois termos, ligado, enfim, à especificidade das relações capitalistas, ao saber, desapropriação dos trabalhos, direitos de seus objetos e meios de trabalho, ligados, e assim, à especificidade, constituição das classes e da luta de classes sobre o capitalismo. Aí aqui vamos falar da amplitude aqui, que seja o comércio, tanto os meios de troca, que seja o capital, e aí vai falar também da separação de um Estado e do capital, do qual o constitui como uma capital, seu desenvolvimento, tanto populacional como amplitude de extensão, e também as relações de classes. Classes aqui vamos falar dos trabalhadores e dos patrões. A empresa e os terceiros, os seus colaboradores aqui, qual compõe o crescimento aqui econômico, né? Prestador de serviço e o proprietário, né? E aqui temos algumas situações. Tive aqui, em que trabalhei aqui, as fontes de pesquisa e os autores aqui. O capital, né, que seria o meio o qual se dá de ambos, tanto aquele que investe, para que venha a ter crescimento na renda, quanto aquele que presta o serviço, para poder ter uma parcela, a contribuição
das empresas por parte e os impostos com que é devido a pagar. Vamos para o próximo slide. E aí, como eu já havia falado anteriormente, né, essa relação da classe, vou falar agora da classe dominante. Vamos pegar aqui um texto aqui base para que possamos desenvolver e entendermos aqui essa classe dominante, né? Isso que quer dizer que ainda que o Estado tem que garantir os interesses de classe dominante no sentido de preservar o sistema que lhe é favorável, ele tem certa autonomia com relação à própria classe dominante, à medida que o reflexo das contradições observadas na própria sociedade e a sua política e intervenção também resulta dessas contradições escritas na própria estrutura do Estado. Vamos aqui ter essa classe que seria dominante, como já havia falado no slide anterior, a relação da classe dominante ao qual se descreve como as empresas, né? Os empresários em si, e agora a submissão ao Estado, ao qual é devido também colaborar com suas contribuições, a responsabilidade dos impostos para manter a sua empresa legalizada e dentro dos parâmetros governamentais. E aí vamos entender o porquê dessa classe e o porquê dessa submissão, tanto em ambas as partes, como o patrão, como já havíamos falado no anterior, e o trabalhador, não diferentemente o investidor, ou seja, as empresas que estão debaixo do mesmo jugo e até um pouco maior em relação a valores. Vamos ao próximo slide para que possamos agora vamos falar de uma outra questão aqui também, que é a minoria estatal, né, que seria também entra na relação de classe, né? Vamos aqui, entendemos aqui o texto base aqui para que possamos situar essas questões aqui, qual desenvolve complexidade econômica. Essa concepção de Estado permite fugir das análises muito frequentes de um Estado pleno de poder efetivo para o bem ou o mal, ou de um Estado neutro ou serviço de todos, ou mesmo diabólico, estatal, últimas visões quaisquer que seja. As diferenças entre elas têm em comum o fato de decorrer ou de uma concepção de Estado, objeto ou Estado, coisa sem nenhuma autonomia, totalmente manipulada por fração de classe ou da concepção de Estado, sujeito que intervém de forma oxigênea ou tendo votado própria constituindo
na instância racionalizante da sociedade civil. Essa minoria estatal, né? Agora vamos falar um pouco do Estado em si. Que seria o modelo do Estado, qual também tem o poder, a massa maior com que governa e controla aí os recursos com que é adquirido aí por meio dos impostos, as contribuições, tanto social como particulares, em todas as áreas, comércios, sejam eles pequenas, micros e grandes empresas, nenhuma estão isentas dessas responsabilidades. E aí, falando também da sua autonomia, né? O Estado é autônomo, né? O Estado é autônomo como Estado, mas também é dependente do governo federal, aí já entra em outra questão, mas no Estado é autônomo para tomar algumas decisões no que diz respeito a uma área que seja da saúde, a área que seja da educação, ou que seja também, né, da área florestal e tudo aquilo que é diversificado, onde tem uma diversidade aí seja público, que seja privado, dentro da lei aí, onde que tem os meios e os respaldos para tomar certas decisões aí, embargar obras, tanto obras quanto multar em relação como já havia falado na segunda aula aí, na aula anterior, na área florestal também, em relação ao desmatamento aí, sem autorização, as punições devidas, e aí nós temos o Estado aí como aquele que é devido o direito de punir e de impor aí o seu poder aí. Vamos passar para o próximo slide aí para que possamos ir adiante aí. Agora vamos falar da desigualdade social. Intervenções públicas, segundo a keynesianos, podem garantir maior nível de emprego, redistribuição de rendas capazes de permitir a expansão do consumo massa e a redução das desigualdades sociais. Aí entra na questão, como já havíamos falado, falamos anterior da autonomia estatal, e agora vamos falar um pouco da desigualdade social. Trecho pequeno, só que para que possamos não só refletir, mas como ter maior clareza na questão, já falamos da questão dominante, no que diz respeito a compra, a venda, seja aquele que compra a sua mão de obra, aquele que vende um produto em si. E agora vamos falar da desigualdade, falamos também da área dominante, o dominante, o dominado, o autônomo, o Estado, enfim, né? Agora vamos falar da desigualdade aí, da redistribuição de rendas, né?
que seria também, vai entrar a questão da classe, a classe maioritária, minoritária, os favorecidos, desfavorecidos, a rejeição, o acolhimento por parte, que seja do Estado, no qual nós estamos falando aqui, e a sociedade em si, a separação de ambientes, de locais, bairros, casas, locais como periferia, a classe média, classe baixa, classe alta, e aí onde vai ter essa desigualdade, locais de habitações, a forma, os locais, os meios, os benefícios, o que ambos têm, aquilo que favorece, aquilo que desfavorece, a forma com que as pessoas se veem, como se enxergam, essa questão aí de separação, de rotulação social, que não só parte dos grupos, mas também do Estado, questão da educação, que iremos falar logo adiante também, questão da educação, questão do acesso aos produtos, acesso entre outras coisas. Vamos adiante aí para o próximo slide. Percentual. Vamos lá falar aqui de valores numéricos do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil, apresenta o maior produto interno bruto, que é o PIB, a abreviação, que é o produto interno bruto, entre outros estados brasileiros. No ano de 2015, de acordo com dados do IBGE, o estado de São Paulo é responsável por 32,2% do PIB nacional, né? Temos um dado aqui um pouco, alguns anos atrás aí, para que possamos entender também essa capital aí que eu assim, desenvolvi esse curso aí da Complexa São Paulo, que é uma capital que não é diferente de qualquer outra, mas também tem suas particularidades próprias, tem os seus meios, tem sua política, e aí nós temos números com que traz de alguma forma aí satisfação dos cidadãos e do Estado, o governo em si, tanto no crescimento quanto crescimento econômico, né? Seja nacional e estadual e nacionalmente, e também, por que não, mundialmente, né? Falando aí de um estado aí que retém boa parte aí dos lucros aí, com as empresas com que compõem, que trazem aí investimentos aí para a capital. Vou mostrar o próximo slide, para que venhamos a ver os próximos assuntos aí. Fonte de renda. Agora vamos falar de fonte de renda. O estado de São Paulo
possui uma economia diversificada, composta por indústrias automobilística, textil e química, aeronáutica e informática, além de serviços como financeiro e agropecuário. E aí, como se vê, por isso que eu sempre estou enfatizando essa complexa São Paulo, que é o complexo estado aí, questão de renda, não tendo só um meio, mas assim diversos meios, seja na área agropecuária, né, que eu acredito que não seja muito grande, né, mas também não deixa de assim trazer números. Temos a área da tecnologia que tem crescido no nosso país e no estado de São Paulo há muitas empresas aí na área da informática aí. E hoje temos os games, as empresas aí que desenvolvem sistemas aí para empresas aí que vai desenvolver seus serviços aí, seja logística aí, seja comercial e seja industrial aí, como equipamentos e EPIs aí. E a questão da sua exportação, a compra e desenvolvimento. E os bancos, como que tem aqui também, as financeiras, os bancos que crescem, os investimentos. Hoje temos bancos virtuais, que são situados aqui o crescimento, trazendo também investimentos, trazendo empresas para ficar internalizados aqui a negociação tanto nacional como internacionalmente. Vamos ter área aqui de farmacêuticas nacionais aqui, que importam para todo o Brasil, medicamentos aqui, tanto para animais quanto também para pessoas, centros de pesquisas, as indústrias que crescem muito mais, indústrias que já há algum tempo, outras que estão se agregando, contribuindo, internalizando, aquilo que instiga muitos investidores de fora. Vamos ao próximo slide. Economia por setores. Como já havia falado, já dando prosseguindo aqui já nos meios de fonte de renda, né? E aqui não se atende também só as indústrias e as farmacêuticas, áreas laboratoriais, um pouco difícil. Eu já falei um pouco da agricultura, temos também mineração, temos a área de pesca, como temos aqui mar, temos rios, temos barragem. Isso também não deixa de também trazer renda e crescimento para a capital, né? Para consumo também, tanto para venda, né? Tanto interno como externamente, né? Extrativismo vegetal e caça, né? Importação acrescenta que o setor primário fornece matéria-prima para a indústria e transformação. As matérias-primas que são aqui, matérias-primas que assim são produzidas e vendidas tanto interna como externamente aí, para não trazendo de fora, mas produzindo aqui de dentro mesmo. Vamos ao próximo slide. Percentual, um percentual
fatorativo, né? Vamos aqui trabalhar com alguns percentuais nas áreas aqui, como já havia falado já, desde a economia do Estado, né? Como já havia falado, já havia feito essa divisão, já fazia essa divisão. Então vamos aqui separar e trazer os números aqui, as porcentagens aqui com que o Estado tem aqui o seu lucro aqui, seus lucros aqui, as suas fontes de renda aqui, ó. 16,7% na construção civil. Vamos aqui 11,4% derivação de petróleos e biocombustíveis. Empresa aqui temos a Petrobras, que extrai aqui petróleo e biocombustíveis. Aí vamos para alimentar, né? Temos muitas empresas aí, vamos lá, agropecuária aqui, na extração e exportação aqui na área de alimentos aqui, como frutos e legumes e vegetais. Agora vamos com um número aqui de 8,9% de serviços industriais de utilidade pública. Aqui a utilidade de serviços industriais, com muitas indústrias, e como já havia falado, em questão de químicos, aqui o percentual das empresas das farmacêuticas, né? Vamos para o próximo slide. O último slide, aí eu trouxe algumas empresas aqui para que possamos nos situar aqui, e não só trazer números, mas trazer também aplicações aqui e também a veracidade e os nomes das empresas com que aqui estão situadas, com que aqui atuam na capital, né? Vamos falar de números de empregados, os percentuais aqui das indústrias, como já foi falado, porcentagem na área das indústrias, de tanto empresas, microempresas, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas com números. Eu aqui desde já trago. Temos empresas como Eletropaulo, temos empresa como a Cummins, que trabalha com motores automotivos. Temos a Sabesp, que é a empresa que distribui água, faz esse tratamento. E muitas outras na área. Temos também a Petrobras, uma empresa pública, governamental, e agradeço a todos aí a participação aí, ter ficado todo esse tempo aí para compreendermos aqui valores aí com que se beneficia, com que distribui a capital de São Paulo aí. Forte abraço a todos aí e até a próxima aula. Espero ter sido compreendido aí, com algumas falas aí, questão dos slides aí, e a falta de completar algumas falas aí, mas sempre aí enfatizando aí a importância e o objeto da pesquisa em si e do trabalho, e desenvolvendo esse curso aí para que possamos ter
maior clareza aí do que temos aí, informações aí mais claras aí, fontes confiáveis aí. Agradeço a todos.